Como eu posso eliminar o efeito sanfona? Essa é uma pergunta muito frequente no consultório. As pessoas chegam dizendo que consegue emagrecer, a dieta dá uma resposta, mas depois ela engorda tudo de novo. Ou seja, o que é eliminar o efeito sanfona? É simplesmente emagrecer e permanecer magro. Parece uma coisa simples, mas não é o que o dia a dia das pessoas mostram. A gente vai discutir nos próximos 3 vídeos justamente esse assunto, como emagrecer e permanecer magro. Antes da gente continuar, se inscreva no canal, curta essa página nossa no Facebook e ajude a divulgar isso para pessoas que pode ser útil esse tipo de informação. Olá, meu nome é Rogério Leite, sou oncologista e hoje a gente vai falar do efeito sanfona. Para começar, quando a gente fala em emagrecimento, todo mundo tem uma receita. Todo mundo tem uma dieta infalível, todo mundo é especialista no assunto, por incrível que pareça. Sabe por quê? Isso é muito simples de entender. Porque toda dieta funciona. É isso mesmo que você viu. Toda dieta funciona. Só que todas as dietas, em algum momento, vão falhar. Dieta do sol, dieta da lua, dieta da sopa, dieta do cometa Halley, que você só come a cada 76 anos, quando ele passa por aqui. Tudo isso vai dar certo. Mas tudo isso vai falhar por quê? Porque você não consegue manter uma dieta restritiva a maior parte do tempo. Tem várias causas de falhas. E as causas mais comuns é não conseguir manter essa dieta e mecanismos adaptativos do corpo. Na verdade, quando você começa uma dieta muito restritiva, ninguém explicou para o seu corpo que ele não está correndo risco de vida. Ele entende que você está atravessando o deserto, passando fome e vai tentar reter a qualquer preço. Ou seja, em média de 8, 10 semanas depois da dieta, você vai estabilizar e se não mudar a estratégia, a sua perda de peso já está comprometida. É importante entender isso de cara, por quê? Porque no começo as pessoas estão tão ruins, estão tão acima do peso, com tantos problemas que qualquer coisa vai funcionar. Depois a coisa vai ficar realmente complicada. Então o que é o efeito sanfona? É simplesmente esse engorda, emagrece o tempo todo. As pessoas às vezes passam anos inteiros, anos e anos fazendo isso e não conseguem controlar isso a vida inteira. Isso é extremamente prejudicial, porque cada vez que você emagrece e engorda, quando você engorda muito mais. Tem outra coisa extremamente importante nessa situação toda. Esse efeito sanfona, ele detona com a autoconfiança das pessoas. Então, na hora que a pessoa pensa em fazer uma nova dieta, fazer um novo regime, ele realmente já acha que ele vai falhar, porque ele já tem dietas anteriores que funcionaram até determinado ponto e parou. Eles sempre acham desculpa, aconteceu tal coisa na minha vida e eu parei de seguir, e não tive mais tempo, a coisa complicou. Resultado, engorda. E geralmente engorda bem mais do que estava antes, ou seja, a pessoa fica mais gorda depois da dieta do que antes da dieta. A gente tem, nesse contexto, a convicção de que a maioria dos programas de emagrecimento deveriam chamar programa de perda de dinheiro, não problema de perda de emagrecimento, porque as pessoas gastam muito com isso e aí depois não conseguem manter. O que é importante a gente lembrar? É importante a gente lembrar que obesidade é uma doença. Tanto é doença que existe classificação no Código Internacional de Doenças, o CID de obesidade. E eu posso até ser um pouco mais agressivo, alguém não vai gostar, mas é uma doença crônica e incurável. O que significa isso? Se você perdeu peso, passou 10 anos, você acha que já está o rei do pedaço, dominando tudo, e relaxa, você vai ganhar tudo de novo. Imagine alguém que fala assim, olha, eu fui alcoólatra e já era, não tem mais problema nenhum de alcoolismo. Passa um tempo, ele vai numa festa, começa a beber, já foi. Por quê? Porque é uma doença crônica e com tendências a ser incurável. Ou seja, você pode controlar. Você perdeu a vigilância, a tendência é de você ganhar peso. Como é que se cura uma doença crônica tão difícil de trabalhar como essa? Parece que a resposta é bem automática. Ou seja, eu curo a obesidade emagrecendo. Mas se essa fosse uma realidade, por que a hora que você emagrece você não consegue manter? Qual é o segredo que tem por trás disso? Ou seja, uma vez emagrecido e consequentemente curado, por que você volta a engordar na maioria das vezes? Se a gente encarar isso de uma forma diferente, onde a gente encara a obesidade como uma doença e trata a doença, a coisa muda. Por quê? Tratando a doença, você vai ter como efeito colateral o emagrecimento. E por que isso é tão importante? Bom, vamos falar um pouquinho sobre alguns números.
A obesidade ela teve um aumento a nível mundial nos últimos anos. Só os americanos, que são um reflexo do que é a nossa sociedade, aumentaram nos últimos 25 anos, em média, 11 quilos per capita. Isso é bastante. A gente tem um aumento mundial e um aumento também no Brasil de uma incidência muito grande de obesidade, por conta de uma série de coisas que a gente vai discutir na sequência desses vídeos. Como é que a gente define alguém que está com obesidade? Essa definição ela é feita principalmente, existem vários critérios, e todos eles muito falhos, mas principalmente pelo IMC, o Índice de Massa Corpórea. Você pega o peso, divide pelo quadrado da altura e dá um índice. Geralmente o normal é considerado de 18,5 até 24,9. Abaixo disso, abaixo peso, acima disso, acima do peso. Tem riscos de avaliação inadequada, por quê? Você pega, por exemplo, um atleta que não serve esse conceito, e ele tem um índice de massa corpórea bastante elevado, mas é puro músculo. Então você pode pegar uma pessoa de 100 quilos, que tem um índice de massa corpórea tal, e você pega uma pessoa de 100 quilos que é puro músculo e que pode dar totalmente diferente. Mais importante do que você definir a questão do IMC é você definir a questão da composição corporal. As pessoas que ficam muito apegadas à balança sofrem por conta disso, porque você pode fazer um emagrecimento rápido, perder muito peso e perder massa muscular, que é o que você não quer. E o que acontece com o obeso que emagrece muito e perde massa muscular? Fica com flacidez. E às vezes fica tão feio depois de emagrecer que é melhor não ter emagrecido. Por tanto de flacidez que adquire, por quê? Por perda de massa muscular. Você dá um jeito de perder peso, mas perdendo principalmente gordura e tentar reter ao máximo a massa muscular. Isso significa que a gente tem que ter um conceito de nutrição importante no emagrecimento. Não é só cortar a comida, é administrar também aquele nutriente adequado para que não perca massa muscular de forma importante. Se a gente está considerando esse conceito de que a obesidade é uma doença, primeiro tem que curar a doença para depois emagrecer, a coisa muda. Por quê? Porque se a gente está associando isso a uma doença, a gente tem que considerar também que existem muitas comorbidades associadas, ou seja, são doenças associadas à obesidade. Né? Tanto é que surgiu recentemente um conceito de diabesidade, que é a diabetes associada à obesidade. Então você tem que investigar, por exemplo, tireoide. Hipotireoidismo subclínico é muito comum. As pessoas querem colocar a culpa tudo nisso. Eles chegam falando no consultório que, olha, eu estou com problema de tireoide e por conta disso eu estou gordo. Às vezes você faz a dosagem da função tireoidiana, está absolutamente normal. Mas é um aspecto que tem que ser considerado. Tem que lembrar que no hipotireoidismo subclínico você pode ter exames normais. Por quê? Porque o problema está no receptor do hormônio e não na produção do hormônio. E o hipotireoidismo subclínico ela é mais frequente nas mulheres, cerca de 8 vezes mais frequente na mulher do que no homem. Então, os exames estão normais, a produção de hormônio ocorre, mas tem uma alteração a nível de receptor, que pode alterar totalmente como é que funciona esse receptor. Se o exame está normal, como é que a gente faz o diagnóstico? A gente tem outros recursos para poder fazer esse diagnóstico e perceber que a função tireoidiana no global não está indo bem. Temos que também investigar diabetes, que é uma outra causa importante associada à obesidade, e deficiências nutricionais. Às vezes as pessoas não acreditam, mas existe obeso desnutrido. Se eu considerar o conceito de desnutrição como a falta de algum nutriente específico, eu posso ter, por exemplo, um obeso que tem desnutrição relacionada à vitamina D, por exemplo. Você com baixo nível de vitamina D vai ter muita dificuldade de perder peso, ou vai perder até determinado ponto, e aí vai estacionar muito mais fácil. Depois de avaliar-se essa comorbidade, a gente vai avaliar a questão dietética propriamente dita, que a gente precisa da ajuda de nutricionista, profissional da área, para que isso possa ser feito de forma mais adequada. Lembrando sempre que caloria não é tudo igual. Então essas dietas que contam caloria, isso é balela, isso está totalmente ultrapassado. Você pode ter, por exemplo, uma maçã, tem, por exemplo, uma maçã grande a 80 calorias, por exemplo, e você pode ter uma Coca Zero, que é 0 caloria. E aí, quem engorda mais? Contar caloria como mecanismo de emagrecimento chega a ser uma coisa absolutamente ultrapassada. Você tem que ver o que é a composição dessa caloria. Se você ingerir, por exemplo, 500 calorias, e essas 500 calorias são provenientes de proteína, é uma situação.
As mesmas 500 calorias provenientes de carboidrato já muda totalmente. O corpo já trabalha de uma outra forma. Eu tenho alguns questionamentos que a gente vai elucidar ao longo dos próximos vídeos. Primeiro, por que as pessoas estão engordando tanto? Tem gente que chega falando que é genética. Ou seja, em casa todo mundo é gordo, então a genética nossa é dessa mesmo, está todo mundo igual. E esquece que em casa todo mundo vive com o mesmo estilo de vida. Come as mesmas coisas, fala o mesmo assunto, dorme no mesmo horário, essas coisas todas. Então, a nossa genética ela não muda tem mais de 20 mil anos. E as pessoas passaram a engordar muito, principalmente nos últimos 30 a 50 anos. A gente pode ver facilmente, e se pesquisar você acha facilmente isso, história de gêmeos idênticos, em que um é gordo e o outro é magro. Ou seja, a genética é exatamente a mesma. Por que um é gordo e o outro é magro? Por que a composição corporal é totalmente diferente? A gente vê isso muito também em relação ao câncer, onde um irmão gêmeo tem câncer e o outro não tem. E a genética é a mesma. Se a genética fosse a causa, estava definido tudo do mesmo formato. Outras pessoas falam que não, a causa da obesidade é por conta da falta de exercício físico. A gente deve lembrar que nos últimos 30 anos, muitas crianças abaixo de 1 ano de idade estão obesas. O questionamento é, será que as crianças com menos de 1 ano de idade, 30 anos atrás, faziam mais exercício do que agora? O problema é que as crianças agora abaixo de 1 ano não vão mais para a academia, por isso estão engordando? É um outro questionamento que não se sustenta. Quando um paciente chega no consultório e a gente constata que ele precisa perder peso e isso é questionado, a gente já tem algumas respostas prontas. Eles já têm respostas prontas. Primeiro, não está tendo tempo de praticar atividade física. Isso é mais comum. Não, eu estou com muito problema no trabalho, eu não tenho tempo mais para ir na academia. Então, as crianças de 30 anos atrás, elas eram mais magras porque elas iam na academia, tinham mais tempo, né? Se você for argumentar nesse formato, você tem que explicar essa situação também. Uma coisa deve estar clara quando a gente discute por que a gente engorda. Primeiro, você não pode transferir para a academia a responsabilidade de perder peso. Isso não vai passar de uma desculpa e você vai estar sempre repetindo a mesma coisa. A atividade física é o refinamento do emagrecimento. Se você não controlar uma dieta adequada e for para atividade física malhar feito um louco, não vai adiantar nada. Todo mundo conhece alguém que está no parque caminhando há 10 anos e continua fora do peso, continua fora de forma. Por quê? Porque o fato de caminhar tira dele um peso na consciência e ele depois não cuida da dieta. Então as coisas continuam do mesmo jeito. As pesquisas mostram que a gente está ingerindo muito mais caloria hoje do que há 30 anos atrás. E a composição disso mudou. A gente vai ver ao longo desses vídeos que a gente vai eleger um bandido, que é a causa disso tudo. E a gente vai entender o porquê. Vamos agora discutir um pouquinho de bioquímica, um pouquinho da parte hormonal, que isso é interessante também em relação a isso. O primeiro hormônio que eu quero discutir é a leptina, que é um hormônio que vem essa palavra leptina vem do grego leptos, que significa magro. Então, o que a leptina faz? Ele é um hormônio produzido no tecido adiposo, principalmente, e é responsável pela sensação de saciedade. Ou seja, você começa a comer, a leptina sobe, o cérebro recebe essa mensagem de que a leptina subiu e você tem a sensação de saciedade, ou seja, você para de comer. Isso ocorre em situações normais. Na obesidade, apesar da leptina subir após a alimentação, há um distúrbio do receptor que não reconhece essa mensagem. Ou seja, você continua comendo, mesmo com a leptina elevada, a pessoa não tem aquela sensação de saciedade. E aí continua comendo. O paciente sempre pergunta, o que acontece que eu não consigo emagrecer? Bom, nesse caso, nós já sabemos que uma das possibilidades é a resistência leptínica. E o que causa a resistência leptínica? Ou seja, por que apesar da leptina subir, o cérebro não reconhece isso para poder levar a sensação de saciedade? Problemas da tireoide pode acontecer isso, problema de insulina pode acontecer isso, problema de adrenalina pode acontecer isso. Então reforça a situação de que obesidade realmente é uma doença. Bom, os estudos estão mostrando que nos últimos 30 anos a gente está ingerindo muito mais calorias e a gente já viu que a composição é extremamente importante. E também as pesquisas estão mostrando que nos últimos 30 anos a gente está ingerindo muito menos gordura. Então é uma combinação de mais carboidrato
mais calorias em cima de carboidrato e menos gordura. Bom, a conclusão é sempre a mesma, a gente está ingerindo mais carboidrato nos últimos anos, principalmente frutose, a gente vai discutir isso muito no segundo vídeo. Isso explica várias situações de obesidade, inclusive obesidade em crianças abaixo de 1 ano de idade. Um estudo recente feito no Brasil mostra que 56% das crianças com menos de 1 ano de idade tomam refrigerante. Tem criança que toma refrigerante até na mamadeira, menos de 1 ano de idade, 56%, não é pouco. Então, para quem acha isso um absurdo, é só ver o resultado dessas pesquisas para poder entender o que está acontecendo. Então, a conclusão desse primeiro vídeo é que a obesidade é uma doença, deve ser tratado como tal. Existe a possibilidade de existir outras doenças associadas à obesidade, ou seja, outras doenças de base, principalmente problemas da tireoide, problemas de diabetes, problemas de estresse que muda toda a parte hormonal, distúrbios hormonais também podem estar acontecendo. Outra coisa que a gente concluiu, nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, ocorreu um aumento significativo de ganho de peso, em média 11 quilos por pessoa, e a gente percebe também que os hábitos mudaram muito, os hábitos alimentares nos últimos 30 anos, principalmente com a maior ingestão de calorias à base de carboidrato, né, e menor ingestão de gordura. Juntando isso tudo, a gente já consegue entender por que ocorre o efeito sanfona. Por que você emagrece a determinado ponto e volta a engordar. A gente vai discutir isso em vídeos posteriores. Essa é uma sequência de 3 vídeos, esse é o primeiro. E se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, para que a gente possa divulgar isso cada vez mais para um número maior de pessoas. Te aguardo no próximo vídeo.